igreja. Sejam bem-vindos, né, Jerônimo? Jerônimo está aí, que graças a Deus, sacerdote. Ô, glória. Aham. Olha aí, pois é, glória a Deus, olha aí. Deus abençoe cada um de nós através desse culto maravilhoso. Em nome de Jesus, olha, que diremos? Pois à vista dessas coisas, presta atenção, são palavras que faz um rebuliço na minha e na tua existência através da fé. Olha, vamos tomar posse, é para nós. Deus sabe, ele é cirúrgico para falar conosco. Ele nos ama, ele está contemplando lá do céu, cada morador dessa terra. Ele está contemplando, e eu creio que você, sabe, está debaixo dos olhos de misericórdia de Deus, nessa noite tão especial. Então escuta aí, o que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, o cenário pode estar de uma forma contrária àquilo que você tem como expectativa. Olha para uma situação, não está de acordo com o que você tem de expectativa, mas tem que dar continuidade. Nós não podemos viver do que nós observamos, nós temos que viver através da fé. Então, quando o nosso Senhor revela através do apóstolo Paulo uma palavra, sabe, extraordinária, olha o apóstolo Paulo proferindo algo sobrenatural, que diremos? Quer dizer, ele estava inserido, ele estava passando um momento desagradável, é como foi falado. Você vê um homem escrevendo um livro melancólico, num palácio. Um homem escrevendo um livro da Bíblia com palavras melancólicas, num palácio. E o apóstolo Paulo escreveu num cárcere, lá no livro de Filipenses, palavras de otimismo, onde ele estava no cárcere. E quando você examina o livro, profere palavras de otimismo. Então, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui nesse ambiente, um ambiente extraordinário, porque a presença de Deus está aqui. Onde houver 2 ou 3, ele se faz presente, ele faz parte do grupo, ele está fazendo parte. Então, nós estamos aqui vivenciando, sabe, um cenário privilegiado de estar com a presença de Deus nesse culto. E você está ouvindo, ó, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O nosso Deus diz que se o mal se levanta, ele não prevalece. Então, há condições de, sabe, de surgir situações desagradáveis? Sim. As situações de aflições? Sim. Mas não prevalece, porque se Deus é por nós, que aflição vai predominar? Que situação de contraditório vai predominar? O protagonista dos nossos dias é Deus. Não podemos valorizar as situações contrárias àquilo que nós confessamos. Nós temos que valorizar aquilo que está em nós, que é o reino de Deus. É isso que nós temos que transportar, é isso que tem que fazer parte da nossa mente. Então, nesse culto, nós vamos orar segundo essa palavra. Se Deus é por mim, se Deus é pelo meu filho, se Deus é pelas minhas filhas, se Deus é pelo meu casamento, se Deus é pela minha saúde, se Deus é pelas minhas finanças, se Deus é pela minha vida espiritual, quem será contra? Não tem como a gente não ter essa liturgia espiritual e desenvolvê-la através da fé. Porque é isso que Deus espera dessa igreja. Se Deus é com essa igreja, amém. Em nome de Jesus Cristo. Eu já vim de mais longe, já estou há 23 anos. Em nome de Jesus Cristo. E nós estamos aqui. Em nome do Senhor Jesus. E estamos na certeza que nós estamos fazendo aqui o que Deus nos orientou a realizar, a fazer, a pregar o Evangelho. Porque o Evangelho não traz emoção, não. O Evangelho traz transformação. O Evangelho genuíno não é para emocionar ninguém. O Evangelho genuíno é para transformar vidas, é para restaurar vidas.
E glória a Deus, eu tenho visto aqui nesse ambiente, nesses 23 anos, quantas vidas foram restauradas, quantas vidas foram libertas, quantas vidas hoje, confessa a verdade, porque entraram por essas portas. Então, em nome do Senhor Jesus, eu tomo posse, toma posse. Se Deus é pela tua saúde, quem será contra a tua saúde? Se Deus é pelo teu futuro, quem será contra o teu futuro? Se Deus é com você, oh, meu amado, viva, sabe, confiante, mesmo diante dos Golias da vida, mesmo diante dos adversários da vida. Em nome do Senhor Jesus, eu estou nessa fé. Eu sei que não é fácil, mas nosso Deus está nos convencendo. Não olhe para o cenário, olha para mim. Ouça a minha voz, não ouça a voz do cenário. Ouça a minha voz. Se eu sou contigo, Sérgio Macário, vai em frente, porque Deus e você, maioria. Deus e a minha pessoa, maioria. Então vamos em frente. Isso é que Deus espera da gente. Aí Ele honra. Porque é isso que Deus espera. Quando você vê um cidadão sozinho, imagine isso, um cidadão sozinho contra um exército de um inimigo. Sabe o que eles tinham como arma? Uma queixada de burro, de jumento. Uma queixada era a arma dele. Contra um exército, ele fez o quê? Murmurou, ele chorou, ele ficou desanimado? Não, ele pegou aquela queixada e foi para cima. Diz a Santa Escritura que ele venceu todos aqueles adversários. Ele sozinho em Deus, porque ele e Deus era a maioria. Amém, gente? Eu estou nessa fé, que esses dias estão por vir, eu vou proferir, ó, Deus é comigo nesses dias. Não adianta querer entristecer meu dia não, porque eu estou carregando a alegria do reino, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quem pode dizer um amém aí? Isso aí, vamos lá, Romanos 12. Olha isso, ó. E não vos conformeis com esse século. Isso é Deus falando comigo, falando com você. Não dá para se conformar. Não dá para você olhar para uma situação e achar que não tem mais jeito. Oh, querido, em nome do Senhor Jesus, o amanhã pertence a quem? Aquele que tudo pode. Então ele estava falando, através do apóstolo Paulo, em nome de Jesus para a igreja de Roma, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Deus está falando? Ó, a mente, ela precisa ser tratada. A mente precisa ser tratada. Por isso que todo tempo eu olho e examino a Escritura e consagro aquilo que Deus fala para me consagrar. Eu consagro a minha mente. A minha mente não pode ser poluída por nada desse século. A minha mente tem que ser a mente de Cristo. É isso que Deus espera de nós. É você dar continuidade numa situação. Poxa, esse homem é maluco. Desculpa esse termo, mas é o que o povo, é que esse século. Mas, pô, meu irmão, está todo mundo andando para lá, deixa andar. Você tem convicção pelo Espírito Santo, aonde você vai colocar a planta dos pés, você tem a convicção. Ah, mas está todo mundo. Meu irmão, você não é todo mundo, você é um escolhido de Deus. Você é um separado de Deus. Então, fica na tua posição. Deus vai te honrar. As suas atitudes, a sua posição, de acordo com o Evangelho, com o que Ele deixou registrado na Escritura. Ele chega lá e fala assim, esse é meu filho, o qual eu amo. Porque ele não está vivenciando as influências, as emoções desse século. Ele está vivenciando aquilo que ele tem como fé, aquilo que ele confessa como fé. Então, abri essa porta aqui hoje cedo, 4 e pouco eu já estava aqui orando e falando com Deus, e glória a Deus por isso. Minha esposa foi para os Estados Unidos ver a minha filha com meu genro, meu netinho, e em nome do Senhor Jesus, estou falando com ela todo o tempo, e a gente está ministrando a nossa família, a gente está cuidando das nossas, sabe, dos nossos filhos, do neto. Por quê? Porque isso é evangelho, isso é princípio de Deus. Cuidar da sua casa, cuidar da sua família, mais do que nunca. Não tem sido fácil não, meu irmão. Não tem sido fácil você criar um adolescente, sabe, nessa estação, nesse século, sabe, desse mundo
que está poluído pelas ideologias, mas nós estamos na fé. Eu falo, Senhor, coloca a sua mente no meu filho, coloca a tua mente no meu filho. Oh, querido, em nome de Jesus Cristo, eu preciso renovar a minha mente em todo o tempo. Eu não posso descuidar nem um pouco da minha mente, vocês estão na transmissão. Não podemos descuidar um pouquinho da nossa mente, porque aonde que é o alvo do inimigo? Qual é o alvo do inimigo? A mente. É a mente. Então a gente tem que estar, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando você, fica, ouvindo as situações desse mundo, ela polui a nossa mente. Quando você vê alguma coisa na internet, fica ali naquela internet todo o tempo, polui a nossa mente. Quando você exagera de estar prestando atenção nos noticiários, isso polui a nossa mente. E nós precisamos o quê? Nós precisamos verdadeiramente resguardar a nossa mente. Por isso o nosso Deus diz que nós precisamos botar o capacete da salvação, para que a nossa mente seja resguardada de toda influência, de desânimo, de situações que o inimigo, ele não pode enfeitar o inferno. O inimigo ele não tem como colocar enfeite no inferno, mas ele enfeita os caminhos que levam para o inferno. Então a gente tem que estar muito atento. Peraí, está enfeitado, parece um anjo de luz, mas é diabo. Então eu não vou nessa não, eu fico na minha posição, Senhor. Essa posição que o Senhor me colocou, eu fico até o Senhor voltar. Porque é isso que Deus se agrada. É isso que Deus se agrada. É você estar naquela posição que Deus espera que você esteja. Porque aí sim, aí você vai receber do nosso Deus uma pregação maravilhosa. Quando chegar o momento, entrai-vos, meu filho, para viver a eternidade. Essa é a pregação que eu quero ouvir. Eu estou orando para que a minha família venha ouvir. Adentrai para viver a eternidade sem sofrimento. Porque muitos vão ouvir, arreda de mim, não te conheço. Então é necessário nós estarmos na posição. É necessário nós ouvirmos uma direção dessa. Não vos conformeis com esse século, com essas influências, com essa moda, esse modismo. Não! Eu sou um homem de Deus, eu quero vivenciar aquilo que Deus me adestrou. Ele me colocou, de uma forma que eu não posso sair desse modelo, espiritualmente falando, dessa conduta, através dos princípios dos céus. Eu não quero mudar minha conduta, porque Deus me adestrou dessa forma. Por isso que Davi, toda hora, ele falava com Deus, Senhor, adestra, Senhor, as minhas mãos para a batalha. Hoje, as nossas batalhas são espirituais. Então eu tenho falado aqui para a igreja, nós temos que clamar diferente. Em vez de clamar pelas mãos, nós clamamos pelo nosso espírito. Adestra o nosso espírito para bater, para bater naquelas situações que tentam trazer desânimo, trazer situação contrária, para a gente derrotá-las através do empenho, o empenho de vivenciar uma comunhão com o Santo Espírito. Então esse é o plano de Deus para essa noite. Não vos conformeis. Não eu não quero saber se aquele não quer. Não, eu quero saber de mim, eu quero. Mas aquele, não, meu irmão, nada vai poluir a minha mente. Nenhuma atração, fora da atração da cruz, vai tomar os cuidados da minha mente. Então é isso que Deus espera dessa igreja. Uma igreja guerreira. Essa porta está aberta porque Deus está honrando, para que a gente continue pregando os processos que nós precisamos passar, mas de acordo com a sua preciosa palavra, para chegar lá na frente, nós estarmos vivenciando aquilo que nós iniciamos lá atrás. Porque nós estamos num processo de libertação, nós estamos num processo de aperfeiçoamento. E nós não podemos parar no meio do caminho, nós temos que continuar nesse processo, porque nós já viemos de mais longe. Eu já não sou aquilo que eu era, mas também não sou aquilo que eu quero ser. Eu ainda não sou aquilo que eu desejo ser, mas não sou aquilo que eu era. Então, em nome do Senhor Jesus, vamos lá. Regozijai-vos, olha isso, Deus. O apóstolo Paulo, ele é um crente que passou por uma fase difícil, mas ele era otimista, porque conhecia o Deus o qual ele realmente se entregou.
Por isso ele fez uma confissão extraordinária. Hoje em dia, quem faz essa confissão que ele fez? É muito difícil. Ele fez uma confissão extraordinária. Hoje em dia, meu irmão, quando ele fala, não sou eu que vivo mais, mas Cristo vive em mim. Então, essa confissão, hoje, quem pode fazer essa confissão? Quem pode? Hoje eu não vivo mais, Cristo vive em mim. Quando você vê as atitudes dele através das cartas, realmente ele dava testemunho daquilo que ele proferia. Realmente, ele fez situações acontecer, porque Deus habitava nele mesmo. Eu não vivo mais, Jesus vive em mim. Quando você vê que ele teve uma situação de um espinho na sua carne, um espinho, mas o espinho foi pela misericórdia de Deus, para que ele sempre lembrasse, que a sua mente jamais esquecesse, que ele era um homem, que ele era um homem. Então aquela situação de vez em quando incomodava aquele espinho, para ele saber que ele era um homem. Um homem cheio da presença do Espírito Santo, mas um homem. Ele foi no terceiro céu, ele foi ouvir uma pregação lá no terceiro céu. Ele teve o privilégio de sair desse mundo para assistir um culto, para prestar atenção no grande eu sou, lá no terceiro céus. Então, o homem que a gente, quando examina a Escritura, a gente precisa, ter realmente, ter uma vontade de ser um pouco parecido, com o relacionamento que ele tinha com Deus. Então, olha ele pregando, ó. Regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e na oração perseverante. É um homem que deu certo, um homem que fez a sua liturgia, a sua biografia, sempre de acordo com a logística dos céus. Olha ele passando para a igreja, regozijai-vos, quer dizer, viva o reino, porque o reino é constituído da alegria. Regozijai-vos quer dizer, viva o reino, porque o reino está constituído com alegria, viva o reino. Olha aí, regozijai-vos na esperança, seja paciente na tribulação e na oração perseverante. Meu amado, em nome de Jesus Cristo, aqui toda terça-feira nós estamos aqui. Senhor, cuida dos nossos filhos, Senhor, cuida da nossa saúde, Senhor, cuida do nosso sonho, dos nossos projetos, cuida da nossa vida espiritual. Toda terça-feira nós estamos clamando, porque quando você examina a Escritura, vê Jesus falando com seus discípulos, vocês não conseguiram orar uma hora. Uma hora de oração tem um significado na dimensão espiritual, por isso que Jesus falou para aqueles discípulos. Nós estamos aqui, nós dobramos nossos joelhos, nós oramos por nós oramos pela nossa família, nós oramos pelos nossos filhos, nós oramos por a membresia dessa igreja, nós oramos porque é necessário. É necessário, a igreja é sustentada pela oração. Eu toda hora estou convidando, vamos orar, vamos nos reunir para orar, porque isso faz um rebuliço na dimensão espiritual. Nós oramos um pelos outros aqui nesse lugar, nós oramos pela caixa de oração, pelas fotos, nós oramos pelos livros, pessoas que a gente nem conhece, mas nós intercedemos, nós oramos como igreja, porque colocaram o nome lá, sabendo que nós íamos orar, e nós oramos. E o que o Senhor Deus fala quando nós oramos um pelos outros? Nós somos curados. Olha o privilégio de receber, um milagre extraordinário no nosso corpo físico, através de orar um pelos outros. Então, quando ele fala oração é de qualquer maneira? Não, é perseverando. Oração de um crente, oração que você olha Josué orando, uma oração com poucas palavras, um rebuliço aconteceu no universo. Uma oração com poucas palavras, um rebuliço aconteceu no universo. Então, em nome do Senhor Jesus, vamos prestar atenção, vocês que estão aí na transmissão, tem logística lá do céu, que nós precisamos praticar aqui. Independente desse século, independente dessa estação de apostasia, de desânimo. Não, eu estou lá na igreja assim, o culto é para quem? É para Deus, eu vou lá. Independente de qualquer situação, eu estou podendo ir, eu vou. Porque culto é para Deus, aquele que é tudo, é absoluto na minha vida. Independente de qualquer coisa, eu estou lá, porque o culto é para Deus. Eu vou prestar esse culto, sim, nessa quinta-feira a Deus, por tudo que Ele é,
por tudo que ele é. Então ele coloca, regozijai-vos na esperança. Claro, a esperança está na nossa mente, pulsar no nosso coração. A esperança em Cristo Jesus. E ele jamais, diz a Santa Escritura, que jamais envergonhará aqueles que colocam a esperança nele. Olha que promessa imutável, olha que promessa maravilhosa. Ele disse que jamais será envergonhado aquele que deposita a sua esperança nele. Cada culto você está falando para Deus, Senhor, a minha esperança continua o Senhor. Nessa causa, nessa causa, nessa causa. Eu estou nessa fé, meu irmão. Nessa fé. Por isso que Paulo e Silas, 2 pessoas, dentro de um cárcere, começaram a fazer um culto a Deus. Diz que o extraordinário aconteceu naquele lugar. Cadeias foram arrebentadas, porque 2 pessoas estavam dispostas a louvar o Senhor, a fazer um culto a Deus. Nós estamos dispostos porque aqui estamos. Nós estamos dispostos, aqui está. O mesmo ambiente do extraordinário de Deus está aqui nesse lugar, eu estou nessa fé. Em nome do Senhor Jesus. Vamos encerrar. 13:11, olha isso, ó. Essa aí é para todos os crentes. Todos os crentes espalhados por esse mundo afora. Se não despertar, vai ter decepção. Vai ter decepção. Porque Deus é assim, Ele exorta. Ele todo tempo, por nos amar, nos disciplina. Ele não permite um filho ficar na estagnação. Ele não permite. Através da Escritura Sagrada, cada palavra que é proferida através da Escritura para a nossa salvação, querido, é Ele querendo que nós venhamos passar a eternidade com Ele lá nos céus. Então é necessário me despertar, eu me despertar. Então, e digo isto, apóstolo Paulo para a igreja de Roma, a igreja bem assessorada, uma igreja bem assessorada, um homem cheio da presença do Deus vivo, falava as palavras dos céus. Olha isso, E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono. Ele estava falando para a igreja naquela época, olha como é que já... Imagine hoje essa exortação que você está ouvindo, que eu estou ouvindo, E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. A salvação, ela está bem mais próxima. Pastor, a gente não tem ideia, porque um dia para Deus é como se fosse 1000 dias. 1000 dias para Deus é como se fosse um dia. Então, eu só sei o seguinte, fica atento. Vigiai. Porque mais curto está o tempo. Jesus, eu creio que Jesus, ele está, nesse momento, aguardando muitos crentes a se endireitarem. Eu creio que Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele está aguardando pessoas se arrependerem. Porque, em nome de Jesus, os sinais estão aí. Os sinais estão aí. Eu preciso despertar. Olha o que ele fala, despertar do sono espiritual. Sair da estagnação, sair daquele, aquele plano pessoal, um plano, individual. Não, o Senhor Deus, Ele quer ser inserido nos seus planos. Ele quer isso, Ele deseja isso, tanto é que Ele está à porta batendo. Ele revela que se eu abrir a minha vida para Ele adentrar, Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma festa, Ele vai ceiar comigo. Então é necessário, esse culto tu está falando para Deus através da tua atitude. Deus, não deixa eu cair na estagnação. Que eu venha todo tempo ministrar a minha mente sobre os teus cuidados onipotentes. Não deixa, não permita, Senhor, que esse século, que essas influências do mal, essas ideologias do inferno que está fomentando esse século, venha trazer algum tipo de influência para dentro da minha casa, para dentro da minha família, dos nossos filhos, dos nossos projetos. Então, igreja, em nome de Jesus Cristo,
Receba essa palavra. Desperte para essa palavra. Nosso Deus requer isso de nós. Ele está falando isso porque Ele nos ama. Ele quer que você seja, sabe, um impulsionador de pessoas que estão dormindo. Estão, sabe, com sono espiritual. Em nome de Jesus, que nós possamos impulsionar pessoas através dessa porta aberta. É isso que Deus espera desse lugar, porque Ele diz que uma alma para Ele vale mais do que o mundo inteiro. E nós estamos aqui pela misericórdia de Deus, pela misericórdia, orando pela nossa família, pela nossa parentela, orando, porque quando você recebe de Deus que existe uma promessa grandiosa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então não tem quem possa mudar essa promessa, porque agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus em nosso favor, quem impedirá? Eu estou nessa fé. Então eu convido você a fechar teus olhos agora, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, pelo meu irmão, pela minha irmã, pelos meus irmãos aqui presentes. Viemos aqui prestar um culto a Ti, Senhor, pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor é. Então, Pai, em nome de Jesus, toma, Senhor, toma teu filhinho agora, tua filhinha. Toma, Senhor, cuida dela, cuida da mente. Fortalece, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, honra essa esperança que foi colocada diante de Ti através desse culto. Honra essa esperança, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Abençoa teu filhinho, tua filhinha que aqui se encontra, Senhor. Através, Senhor, do Teu amor imensurável. Abençoa com toda a sorte de bênçãos celestiais, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Esse culto é para Ti, Senhor. Receba esse culto, Pai, em nome de Jesus Cristo. Obrigado pela Tua palavra rema, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado de uma forma, Senhor, bem explícita para o nosso propósito de vida, Pai. Então, Pai, em nome de Jesus, Senhor, o Teu Santo Espírito que convence do que é verdadeiro, venha pulsar em nós, pulsar esse convencimento que nós precisamos despertar, Senhor. Despertar, Senhor, em nome de Jesus, porque a Tua palavra revela que sem santidade, ninguém verá a Deus, Senhor. Isso significa que ninguém viverá a eternidade sem sofrimento, sem santidade. Então, Pai, nos santifica, nos purifica, Pai, nós precisamos, Senhor, em nome de Jesus. A Tua palavra diz que a tua palavra é purificadora, é escudo. Então, Pai, coloca a Tua palavra, Senhor, como escudo da nossa mente. Coloca a Tua palavra que cura na nossa saúde, Pai. Em nome de Jesus, nós entregamos, Senhor, as nossas orações a Ti. Meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer os Seus cuidados onipotentes para dentro de nós, Senhor, para dentro da nossa realidade, Pai. Em nome de Jesus, eu creio, Senhor, que através desse culto, dias melhores já estão sendo gerados a nosso favor. Eu creio, Senhor, que dias melhores o Senhor já está preparando para nós, Senhor. Que toda a influência desse século, toda a influência do inferno não vai prevalecer, porque se o Senhor é conosco, quem será contra nós? Então, obrigado, Deus, por esse culto. Obrigado por o Senhor revelar que o Senhor é conosco. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sendo conosco, Senhor, vai cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Assim eu oro, Pai, por essa igreja, por meus irmãos aqui presentes, em nome de Jesus. Amém, amém, amém e amém. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Mais uma vez, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Levanta as tuas mãos, diga para ele, ó.
Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Mais uma vez, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Boa noite, queridos irmãos. Obrigado pela companhia. Obrigado por esse momento tão extraordinário. Obrigado, Senhor, pelo meus irmãos compartilhar comigo esse culto a Ti. Eu creio que o Senhor recebeu esse culto, Pai. Eu creio, Senhor, que o Senhor, meu Pai, recebeu esse culto por nos amar. Então, Pai, muito obrigado. Domingo é Santa Ceia, nós estaremos aqui, Senhor, conforme o Senhor nos orientou. Fazer isso em memória de mim, diz o Senhor Jesus. Nós vamos estar aqui, Senhor, fazendo essa celebração em sua memória. Deus abençoe, em nome de Jesus. Obtenha os benefícios dessa pregação que Deus trouxe para mim e para você por nos amar. Deus é contigo, quem será contra você? Deus abençoe, glória, aleluia, aleluia, Deus.